Olá, trilheiros! Volto nesta segunda-feira com mais um vídeo aí, buscando projetar possíveis cenários para esta semana. Mais uma vez digo, caso vocês tenham dúvidas, deixem as perguntas aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui do vídeo. Não se esqueçam de compartilhar o conteúdo se vocês acharem útil para vocês. E deem um joinha aí, um like. E clica no sininho que vocês vão saber também quando a gente tiver vídeo novo. Lembrem-se que essa atitude simples que vocês fazem faz com que eu fique e permaneça, aliás, independente e sem conflito de interesse. Não sou financiado por ninguém, nossas opiniões aqui são livres de conflito de interesse. O que a gente faz é ler as notícias, projetar cenários baseados na nossa experiência e passar para vocês, tá bom? Não também deixando de declarar claramente, né, que são projeções, são opiniões. Em nenhum momento a gente se coloca aqui como dono da verdade, mas vale dizer que ultimamente a nossa experiência tem valido e a gente tem tido uma taxa de acerto acima da média. Não quer por nenhum momento dizer que isso vai continuar acontecendo ou deixar de acontecer. Eu gosto sempre de deixar muito claro, não me coloco aqui como vendedor de ilusão, respostas rápidas, né? Me coloco sim como alguém que busca colocar vocês numa trilha mais correta, mais ajustada aí, numa análise de mercado mais criteriosa. Vamos lá, o que interessa. A semana foi muito tumultuada, a semana passada. Então, o que é que podemos projetar para a semana que vem? Primeiro, eu queria abordar um pouquinho essa questão do Ibovespa, que ele não passa dos 80 mil pontos, em torno disso aí, tá certo? Muitas pessoas ansiosas, eu vejo sempre comentários nos grupos, olha, vai romper, eu vou perder a alta. Gente, todo vídeo eu falo a mesma coisa, isso foi comprovado na sexta-feira. Em pouco tempo tivemos quase 10%, nós tivemos um circuit breaker novamente aí, com 10% de queda praticamente na sexta-feira. O cenário não é de alta, o cenário é de baixa. Nós podemos ter sim alguns cenários, alguns movimentos altistas de curto prazo, mas isso não quer dizer que o cenário é de alta, principalmente agora onde a gente tem um cenário interno que também seja muito risco. Queria mostrar para vocês algumas coisas que eu selecionei aqui. Primeiro, a lógica, a visão de que o governo Bolsonaro, por si só, ele começa a ser questionado. Os dois grandes pilares do governo, até em termos de popularidade, eram o Moro e o Guedes. O Moro, ele sai, e aqui a gente vai explicitar melhor de que modo aconteceu essa saída, e agora o Guedes fica na ponta de lança aí, e na última contato que Bolsonaro teve com o mercado, né? Inclusive essa foto saiu em algumas agências internacionais, mostra o Guedes com máscara, destoando dos demais, sem paletó, inclusive sem sapato. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu brinco sempre, digo o seguinte, quando você sai para paquerar uma menina e você está conversando com ela e vai lá, geralmente ela toca o cabelo e geralmente aquilo ali é uma linguagem de sinal que pode indicar alguma coisa, né? Dizem os estudiosos que isso indica a receptividade, não é? Da menina para você. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existem linguagens de sinais sim no mercado onde você pode buscar antecipar algumas tendências, principalmente em termos políticos. Então, dois pilares, um deles cai, e cai atirando, né? A popularidade de Moro continua ainda muito alta, e Moro coloca provas relativamente contundentes, né? Que é troca de WhatsApp, afirmando que o que Bolsonaro colocou não é verídico. Inclusive, abrindo espaço para um possível processo de impeachment sim, né? Lembrando que quem está lá no Congresso é o Maia, e o Maia é quem vai estar acatando ou não esse pedido de impeachment. E o que os dados, as informações que têm sido vinculadas desde sábado aí, através das mensagens do WhatsApp do Moro, realmente requer um aprofundamento dessa análise para ver se o Bolsonaro não tem de fato interesses aí da mudança, né? O Bolsonaro busca colocar o Alexandre Ramagem, que tem laços muito próximos, já comprovados, né, com o Carlos Bolsonaro, que seria um dos interessados, né? É algo que traz uma incerteza muito grande para a incerteza política. Lembrando que a Bovespa ela sobe desde a mudança da matriz econômica, né, com o impeachment de Dilma de esquerda para a direita. Ela sai de quase 39 mil pontos e vai para quase 120, projetando reformas, projetando um governo mais pró-lucro, pró-mercado, e agora a gente
começa a questionar, né? O mercado começa a questionar a própria viabilidade do governo Bolsonaro, e aí como é que vai acontecer esse processo. Ok? Vai ser rápido, vai ser longo, o que é que vai sair disso aí? Quem assume o Mourão? Vamos ter novas eleições? Então, muita incerteza e geralmente o mercado vende. Foi o que aconteceu na sexta-feira e é o que a gente projeta para essa semana que vem aí. Pela ótica externa, a situação ela continua um pouco insegura, não é? Mas é um momento agora que nós temos percebido externamente que os mercados têm subido, antecipando uma reabertura dos mercados, ok? Mas ainda existem muitas incertezas. E ainda com esse adicional de incerteza política interna, complica bastante a vida do Ibovespa, que é o nosso principal índice de ação. O que que eu coloco aqui? Que seria um termômetro do mercado, para quem está chegando agora e não entende muito do mercado de ações e busca entender os meus vídeos, né? Em termos de empresas, eu gostaria de chamar a atenção para o caso emblemático da Embraer. A Boeing desistiu de comprar, de fazer fusão com a Embraer, na prática seria uma compra. Isso mostra que hoje em dia o que se tem no cenário aéreo é muito mais a busca pela sobrevivência. Eu achei muito interessante a fala do CEO da Airbus, que seria um concorrente da Boeing, o Faury, né? Que ele diz que o foco agora é sobreviver em um mercado de forte queda. A verdade é que a indústria aérea vai mudar e vai mudar muito, e as incertezas são altíssimas, o que fez a Boeing abrir mão desse acordo com a Embraer. Quedas fortes projetadas, possivelmente, para a Embraer nessa semana. O que mais? Temos um cenário também de volatilidade associada à JBS, que é a maior processadora de carne mundial, né, de carne processada, e suas plantas nos Estados Unidos estão sendo acometidas por coronavírus. Muitas dessas plantas estão parando, o que se projeta uma falta realmente de carne no mercado. Então, para vocês terem uma ideia, o que o lockdown do coronavírus está fazendo com o mercado? Estou colocando de cabeça para baixo. Tá bom? Então, isso é algo que pode impactar negativamente também na JBS. Então, nós temos o impacto da Embraer, nós temos o impacto da JBS e nós temos o impacto político. Então, tudo isso ao mesmo tempo, né? Parece até uma tempestade perfeita, pois não parece, né? Estamos caminhando nessa direção, ainda nem tivemos vamos passar ainda pela reabertura da Bolsa, dos mercados, né? Está se buscando isso tanto aqui no Brasil como externamente, mas temos sim divulgações de resultado. Todo esse impacto aí que tem acometido as bolsas de valores, elas vão ser traduzidas em números através dos relatórios trimestrais aí de lucro ou prejuízo, que possivelmente virão com prejuízos abaixo ou acima da expectativa do mercado. A gente tem que aguardar para ver, mas não vai ser nada muito simples aí, tá certo? Nesse cenário a gente projeta sim um aumento das taxas de juros, né? Quando eu falo taxa de juros, não dos países, né? As taxas de juros básicas, elas têm caído realmente, mas a taxa de juros que a empresa toma empréstimo, né? Em cenário de risco, o empréstimo, os bancos, os entes que fazem os empréstimos ficam temerosos de levar calote, e isso vai levar a ser uma dificuldade, uma seleção maior para que esses empréstimos aconteçam, a não ser que sejam garantidos pelo governo federal. Então a gente tem que ter uma olhada nisso aí com calma para ver como isso vai acontecer, porque o medo de calote ele tende a crescer sim, ok? Então isso era o que eu queria falar um pouquinho sobre o cenário interno nessa primeira parte. Aí eu me desloco para o cenário externo, corroborando minha visão de reabertura. Nós tivemos aí o prefeito de Nova York, o Cuomo, dizendo que podemos ter uma reabertura em 15 de maio, não é? Se tudo ocorrer. Os dados corroboram nessa visão de 799 mortes no dia 9 de abril. Tivemos agora, neste domingo, 367, então uma queda considerável, tá certo? E a pressão política, sim, existe uma pressão para que aconteça essa reabertura. Mesmo, como eu coloco aqui, ao contrário de alguns experts que dizem que está muito cedo ainda para reabrir, né? Mas um desemprego com mais de 26 milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos, que é o centro nervoso do sistema capitalista mundial,
com ramificações pelo mundo todo, né? O que acontece nos Estados Unidos acaba chegando por ondas no resto do mercado, através da diminuição das importações de bem e de produtos de outros países para os Estados Unidos. Então, um desemprego que chega aqui, segundo os dados coletados na Bloomberg, Reuters e outras fontes de pesquisa aqui, até 16% espera-se o desemprego nos Estados Unidos, tá bom? A indústria do petróleo caminha realmente... o coronavírus chegou batendo forte, né? Primeiro, o coronavírus quebra a demanda do petróleo através do lockdowns, através do fique em casa. Isso está sendo negativo para o petróleo, mas necessário, até para a sobrevivência dos próprios consumidores. Então, o que é que se tem aí? Um mercado antecipando um cenário de desaquecimento com preços negativos do petróleo, como vimos na semana passada. A gente sabe que não é do petróleo, é muito mais o custo de carregamento do petróleo que fez o preço cair para níveis negativos, mas o que importa é que realmente isso antecede, é um termômetro do que está por vir ainda, né? O desaquecimento da economia. O que é que a gente vê mais? Dificuldade de estocagem de petróleo. Existem diversos navios agora, mundo afora, servindo mais como petroleiros para guardar mesmo petróleo do que para desovar. Não tem demanda, as cidades não... Ninguém está usando petróleo como antes. E vamos ter, sim, próximo passo dessa história aí vai ser fechamento de algumas empresas, aí, notadamente nos Estados Unidos, aí, de petróleo de xisto, para diminuir essa oferta de petróleo, causando desemprego, mas é necessário para o ajuste do mercado. E esse vai ser o próximo passo. Inclusive, eu peguei, na semana passada, o Trump afirmando que ia fazer uma pressão maior para a China honrar os compromissos. Lembra lá, antes do coronavírus, que os Estados Unidos e a China fecharam um acordo 1, né? Phase 1, de trocas comerciais, onde a China se comprometeu a comprar mais fossil foil, acho que compliquei todo agora, né? Mas basicamente o que eu quero dizer é que houve um acordo onde a China se comprometeria a comprar mais combustíveis dos Estados Unidos. Então, a gente vê o Trump aqui querendo fazer pressão. Veja bem, o Trump ele vem atacando constantemente a China. Nesse pano de fundo, a gente tem um embate entre os dois grandes mercados, aí, os dois grandes economias mundiais, e vem o Trump aí com a retórica política, né? A gente para sempre para ver que acaba chegando na política, o que faz a gente traçar alguns paralelos com a verdade dos políticos dentro desse atual cenário que nós estamos. Eu vou estar fazendo um paralelo entre Trump e o Bolsonaro aqui para a gente parar para analisar, e outros também, né? O próprio Biden, que é quem vai concorrer pelo lado dos democratas contra o Trump, ele chega com a proposta realmente dizendo que essas ajudas econômicas estão priorizando muitas grandes empresas em detrimento do cara que paga imposto nos Estados Unidos, né, e por aí vai. Então você vê que muitas vezes algo que é necessário, né, que de fato a gente precisa, eu falo como economista, você precisa alimentar essas empresas para que elas não quebrem. Entra o político, o Biden, buscando realmente um holofote político no momento que ele cita que essa ajuda não deve estar indo dessa forma, que quem está pagando é o contribuinte americano. Sim, quem está pagando é o contribuinte americano, mas fazer o que agora em algo desse tipo? Se essas empresas quebram, tende a ser pior ainda. O Trump, por seu lado, também com a retórica semana passada, não deixando mais imigrantes entrarem nos Estados Unidos. Então, o que a gente vê é muita retórica política. Infelizmente, né, a gente percebe interesses pessoais sobrepujando verdadeiros interesses da nação, do país, mas a gente vê isso historicamente, não adianta a gente ficar revoltado com isso. O que cabe a gente é realmente analisar esse cenário e traçar os próximos passos, que isso já acontece desde anterior à Roma Antiga e por aí vai, tá certo? Nesse ambiente de forte incerteza interna e externa, né, a Bolsa, através do índice Bovespa, vai pelejar cada vez mais para estar subindo. Se do lado externo a gente tem uma reabertura, que seja uma alta, nem que seja momentânea das bolsas, dentro da nossa visão, né? Não, volto a dizer, não sou dono da verdade, mas é o que a gente continuamos projetando um bear market, principalmente agora para o Brasil, com essa incerteza política. O que a gente vê é cada vez mais um cenário bearish, ou seja, urso
né? Para quem não entende, um mercado em queda brasileiro. Se não fosse tudo isso, que a gente poderia caracterizar até como uma tempestade perfeita, né? A gente tem também agora algo externo que acontece em uma região muito importante, que é esse bate-papo aí sobre como está o Kim Jong-un. Você vai ter falado correto o nome do sujeito, que é o presidente lá, o rei, ou seja lá o que for, da Coreia do Norte, né? Os caras estão em outro planeta, outro mundo aí, totalmente isolado. Existem rumores aí que ele está muito mal de saúde. Lembrando que nessa área você tem o Japão, você tem a China e você tem a Coreia do Sul. Então, algo que aconteça com a Coreia do Norte, que possa gerar um conflito civil para a tomada de poder, né? Se a coisa acontecer como se espera, tá ok? Não vai estar afetando muito a instabilidade da área, né? O que se espera é que eu estou lendo aqui, porque é difícil ler esses nomes aqui do pessoal asiático, né? O Kim Il-jong, que é a provável sucessora, dentro da linha, a irmã dele é dentro da linha realmente do partido do Kim Jong-un, né? O cara do cabelinho lá engraçado. Então, se isso acontecer como se espera que ela assuma, ela já é responsável ela tem sido responsável pela propaganda, é muito próxima do irmão, deve continuar com essa política, menos mal. Mas se tivermos mais incertezas nessa região, mais um problema que a gente tem para a Bolsa, tá certo? Chama a atenção do pacote na economia, 484 bilhões na semana passada, que o mercado ainda está respirando esse pacote, né? Infelizmente, o Paul Krugman, que é um Nobel, ele disse que essa ajuda fiscal americana ainda é insuficiente. O que é que se entende por ajuda fiscal? Vamos lá, gastos do governo, diminuição de impostos, qualquer coisa que coloque dinheiro na economia através dessas duas vertentes aí, o gasto do governo ou menores impostos. Queria aproveitar para falar, eu cheguei a falar no último vídeo sobre o Neiman Marcus, que é uma loja de departamento nos Estados Unidos, ainda não entrou com pedido de concordata, mas alguns das empresas que emprestam para Neiman Marcus, elas solicitam ou buscam que a empresa se venda ao invés de estar entrando com concordata. Ou seja, quem tem dinheiro, dinheiro é rei. Nesse momento de pouca liquidez mundial, de aumento do risco, quem tiver dinheiro pode estar fazendo alguns bons negócios aí para o médio longo prazo. Então a gente tem sim, só resumindo aí o que a gente viu, um cenário interno, político, com riscos maiores, bem maiores, que a gente vai ver os desdobramentos essa semana. Não acredito que sejam positivos, acredito que a gente possa ter, inclusive, até uma abertura do processo de impeachment. Associado a isso, nós temos um ambiente externo que respira um pouco mais aliviado com esse reopening, essa reabertura da economia de algumas das principais economias mundiais, mas mesmo assim ainda ensejam muitas incertezas, notadamente pela questão das empresas aéreas, que eu cheguei a abordar aqui através da Embraer. Então, o que a gente tem realmente mais uma vez eu coloco, um cenário que respira, mas um cenário caminhando para uma tempestade perfeita. Vamos rezar, ou torcer, né? Infelizmente, o que nos resta é isso, é que os governos tomem as melhores medidas possíveis para que eu possa voltar no próximo domingo e trazer novidades positivas nesse aspecto. Finalizo o vídeo com algo positivo, que é o Bill Gates, que é um bilionário que ele tem patrocinado aí essa questão da busca por vacinas. Ele tem apoiado 7 vacinas mais promissoras e que coloca em evidência que podemos ter uma vacina com possibilidade de produção global de 1 a 2 anos, ou seja, é algo que ainda vai durar. Esse novo normal chegou para ficar algum tempo e as empresas que tiverem cash vão lidar melhor com isso. Quem tiver alavancado vai ter mais problemas. Bom, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Essa semana, como eu falei para vocês, esperamos mais quedas aqui no Brasil, enquanto lá fora a gente espera algum nível de alta. Entretanto, o que a gente pode dizer para vocês é que nada muito consistente no médio prazo, né? Esperamos mais quedas. É isso. Se essa informação te serviu, vai lá, assina o nosso canal e nos ajude aí compartilhando. Valeu, grande abraço.
e nos vemos semana que vem.